Marcos, capítulo de número 5. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui sempre, em nome de Jesus. Marcos, capítulo de número 5. Vamos ler a partir do versículo 21. Vamos ler o 21 e aí a gente para e depois a gente vai vindo. Depois do 21 você fecha a tua Bíblia, enfim, e a gente vai por aqui. Tendo Jesus voltado de barco, lembra quem estava aqui no domingo passado? Nós falamos sobre o endemoniado de Gadareno, né? Então nós estamos continuando aqui a passagem bíblica. Então agora Jesus foi lá, libertou o endemoniado, né? O cara foi liberto. Agora Jesus entra no barco, ele tenta seguir Jesus. Jesus fala, não, volte para sua família e testemunha lá o que Deus fez na sua vida. Aí Jesus sai daquela região, e aí diz a Bíblia aqui no versículo 21, nós estamos lendo na NVI, tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Olha aqui que coisa interessante, a gente vai lendo e vai trazendo aquilo que Deus quer nos falar. A palavra de Deus está dizendo que Jesus voltando de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Toda vez que Jesus caminhava, onde Jesus passava, havia uma grande multidão seguindo Jesus. Muitas pessoas seguiam Jesus. Por quê, pastor? Porque Jesus, ele operava milagres. O que é milagre, pastor? Milagre é a intervenção divina na nossa impossibilidade. Milagre é Deus fazer algo que para nós é impossível fazermos. Jesus operava milagres tremendos, extraordinários. E a palavra de Deus diz que grande multidão o seguia. O que eu quero chamar a tua atenção aqui é que o ser humano, todos, têm uma fome e uma sede por milagre, por ver o sobrenatural. Porque o ser humano não é só terreno, o ser humano é espiritual. Nós estamos aqui nesse corpo, mas nós somos um espírito. Agora, aonde Jesus andava, aonde Jesus passava, grandes multidões o seguiam. Está aqui o texto, ficavam ao redor de Jesus, ele supria as necessidades das pessoas. O enfermo era curado, o oprimido era liberto. Jesus vinha trazer vida e Jesus dava vida e vida com abundância. Jesus continua fazendo isso. Esperto somos nós se seguirmos a Ele. Espertos somos nós se darmos as nossas vidas, entregarmos as nossas vidas no controle dEle. Espertos somos nós. Agora, diz que enquanto ele estava à beira do mar, né? Então as pessoas se reuniam enquanto ele estava à beira do mar. Versículo 22. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga. Sinagoga é onde os judeus, para você entender, uma igreja dos judeus, é onde eles se reuniam para ler as escrituras, onde eles se reuniam até para a sua adoração a Deus. E aí diz que um dirigente da sinagoga chamado Jairo, né, chegou ali. Gente, você precisa entender uma coisa, que Jesus naquele contexto, preste muita atenção, fica atento aqui. Você tem que entender que Jesus naquele contexto, para os religiosos, para os judeus, para os mestres da lei, Jesus era considerado por eles uma farsa. Era um ensino. Quem que é esse Jesus? O que ele está fazendo aqui? Nós não acreditamos nele. Da mesma forma que tem pessoas
ao redor buscando por sinais, milagres, pessoas buscando por a intervenção de Deus na vida delas. Tem aqueles que não acreditam por nada. Tem aqueles que acham que tudo é uma farsa. Tem aqueles que acham que tudo não passa de mentira. E era exatamente isso o que aqueles religiosos, fariseus, os saduceus, pensavam acerca de Jesus. Então, quando a gente vê o texto que diz que um dos dirigentes ou chefe, né, da sinagoga, chamado Jairo, que esse cara chegou ali, chegou até onde Jesus estava, isso já foi uma grande vitória. Por que uma grande vitória? Porque o orgulho deles era tamanho que eu não vou ao encontro desse Jesus. Eu sou dirigente da sinagoga, eu sou chefe da sinagoga, então como que eu vou ao encontro? Então, se esse Jairo pedisse opinião aos os líderes, os mestres lá do judaísmo, eles falavam o seguinte: não procura Jesus não procura ele não, porque ele é uma farsa. Só que aqui que está a questão. Esse Jairo, ele estava com a sua filha, nós vamos ler aqui, continua no mesmo texto, mas o Jairo estava com a sua filha doente. Aí o negócio ficou estreito. Por quê? Porque os mestres da lei dizem que para eu não acreditar nesse Jesus. Só que eu estou ouvindo falar da fama desse Jesus e daquilo que ele realiza e faz. E agora eu vejo que minha filha precisa de um milagre. O que eu faço? Ouço os religiosos e minha filha morre, ou acredito que Jesus é a resposta? O que eu faço? Ouço que Jesus é uma farsa pelos religiosos, ou acredito em Jesus e recebo milagre? O que eu faço? Ouço que os religiosos dizem que Jesus é uma farsa e tenho minha filha morta, ou eu creio em Jesus e minha filha recebe cura? O que você faz? Você escuta os religiosos ou as pessoas do mundo dizendo que não vira nada servir a Jesus, ou que ele é mais uma das religiões, ou que ele e você perece, ou você vem para o time que crê que Jesus é o Senhor, é o Salvador e recebe a vida para todo sempre? Qual é o que nós fazemos? Qual é a nossa resposta a isso? Olha lá o texto. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Se tem ali um líder religioso lá, o que você está prostrando aos pés dele? Ele é uma farsa. Só que ele precisava de um milagre. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você deseja mudança de vida, se você deseja transformação de vida, se você deseja milagre em alguma área da sua vida, você se prostra diante de Jesus, porque ele faz o que ninguém faz. Pode aplaudir a Jesus. Ele é fiel. É por isso que Mara Lima cantava: ele vai além da medicina. Não tem para ninguém para esse Jesus. E ele está aqui nessa noite. Ele está caminhando aqui conosco, trazendo libertação, cura. Você precisa de milagre, você precisa de cura, você precisa de libertação, você precisa de um sinal extraordinário da parte de Deus, uma transformação. Se você precisa, passe a crer e passe a receber, e saia hoje cantando, adorando e exaltando esse Deus Todo-Poderoso. Não vejo mais milagre, né, pastor? Então creia para você ver se você não vai ver. Milagres não acontecem para quem necessita. Não? Não. Milagre não acontece para quem necessita. Não? Não. Milagres acontecem para quem crê. Se necessidade fosse critério para milagre aconteceria adoidado, hein? Porque tem tanta gente necessitada.
Mas milagre acontece com quem crê. Esse cara creu. Ele prostrou-se aos pés de Jesus. Versículo 23. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Ele sabia que se Jesus colocasse a mão sobre a sua filha, ela ficaria curada. Qual é a sua expectativa? Você vem para uma reunião onde Jesus é exaltado, com qual expectativa? Eu venho para passar tempo, pastor, então não acontecerá nada. Eu venho simplesmente por vir, pastor, porque eu sou domingueiro, eu venho no domingo, então não acontecerá nada. Não, pastor, eu venho nessa noite porque eu sei que Deus tem uma palavra do alto céus que vai transformar a minha vida, a minha história. Então você sai daqui com a sua vitória. Aí no versículo 24 diz: Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Jesus nunca nega, nunca negou e nunca nega quem crê nele e o convida para a sua casa. Jesus, o senhor vem? Você tem dinheiro? Eu não tenho, então eu não vou não. Talvez os seus amiguinhos façam isso, mas Jesus não faz isso. Todos aqueles que convidam a Jesus, ele vem. Todo aquele que crê e convida Jesus. Eu estou com cantores na minha cabeça, como diz Regis Danese: entra na minha vida e entra na minha casa. Mexe com as minhas estruturas. Você tem coragem de fazer isso? É que tem pessoas que acontecem, tem pessoas que falam: Jesus, sabe aqueles amigos que não são amigos, são colegas que você o recebe só na frente da sua casa. Eles chegam, você recebe, dali na frente eles já vão embora. É um nível de amizade. Aí tem amigos que você ainda chama para ir para a sala. Fica na sala, é outro nível de amizade. Tem aqueles que você chama para ir na cozinha, para sentar à mesa e comer ou tomar um café com você. É outro nível de amizade. Jesus não pode ficar só na frente da sua casa. Jesus não pode ficar somente na sala da sua casa. Deixa eu ir no teu quarto. Não, Jesus, por favor, não lá no meu quarto não. Fica tranquilo aí na salinha mesmo, Jesus. Jesus tem que entrar em todas as áreas da nossa vida. E ele quer, pastor, olha aqui a prova. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Gente, tinha muita gente comprimindo Jesus, muita gente seguindo Jesus. Agora, olha só que algo interessante no próximo versículo. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, um fluxo de sangue. 12 dias? Não. 12 semanas? Não. 12 meses? Não. 12 anos com esse problema. Gente, veja, vem comigo. Jesus estava indo para a casa de Jairo. Do nada surge na história essa mulher. 12 anos. Olha lá o que a Bíblia fala sobre ela. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Ela gastava muita grana, gastava com muitos médicos. Ao invés de melhorar, o que acontecia? Piorava. Dinheiro faz tudo, pastor? Faz não. Quem faz tudo é Jesus. Ele faz tudo. Ela gastou 12 anos, gente, olha o desespero. E ela gastou. Qual é o melhor médico daqui da região? É o fulano de tal. Então quanto que é? Tal. Ela gastou tudo. Ela deu tudo. Há quem diz que o homem perde a vida toda para ganhar dinheiro.
e depois fica doente, perde todo o dinheiro para tentar ganhar saúde, mas depois já foi tudo. É por isso que uma vida sem propósito é um fracasso. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Isso que ela fez aqui foi ousado, porque uma mulher com um problema dela, pela lei da época, não poderia ficar no meio das pessoas, porque pela lei era considerada impura, e que as pessoas que relassem nela se tornavam impuras. Então, por lei, ela não podia. Só que era 12 anos de sofrimento, e a oportunidade dela era o quê? Era agora. Jesus estava passando. Ela ouviu falar que Jesus estava passando. Era a oportunidade que ela esperava. E aí, meu irmão, você aproveita as oportunidades ou você joga fora as oportunidades? Qual é o seu estilo de vida? Como você age? Essa mulher aproveitou a oportunidade dela. Por quê? Olha lá. Porque pensava, olha o que ela pensava. Ela tinha tentado de tudo, gastava tanto dinheiro com médico, muitas coisas, e nada não melhorava, somente piorava. Mas ela pensava o seguinte, porque ela ouviu falar que Jesus fazia os milagres. Ela ouviu falar da fama de Jesus. E olha o que ela pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ela pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Outros escritores, nós estamos lendo Marcos, mas tem o Lucas que narra isso, também tem Mateus que narra isso, fala que ela dizia para si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Eu imagino essa mulher, aqui está dizendo que ela pensava, mas seja pensando ou seja falando, eu imagino essa mulher com um problema, toda fraca, mas dizendo, se eu tão somente tocar, eu não preciso de muito, eu não preciso que ele fique 1 hora pregando para mim, eu não preciso que ele coloque a mão na minha cabeça e faça uma oração, mas se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu vou receber o meu milagre. Se eu tão somente, essa oportunidade, se eu tão somente tocar, eu vou receber milagre. Se eu tão somente tocar, eu vou receber milagre. Se eu tão somente tocar, eu vou receber milagre. Se eu tão somente, é isso que ela pensava. Gente, a gente desiste por pouco, gente. A gente desiste por qualquer coisa. A gente caminha na igreja, a gente avança na igreja, mas alguma coisinha que parece, já vou desistir, eu vou largar a mão, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero saber mais aquilo. Essa mulher não pensou assim, ela diz o seguinte: é tudo ou nada, ele está passando aqui, minha vez chegou, a minha hora chegou, eu vou aproveitar. Em nome de Jesus eu quero declarar a sua vida: aproveite as oportunidades que você está tendo, aproveite, agarra essa oportunidade que você está tendo. Meu irmão, ela disse: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Aí o que diz no versículo 29? Quando ela tocou em Jesus, imediatamente cessou sua hemorragia. Jesus tem poder para curar. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, eu não sei se você precisa de um milagre nessa noite, mas Jesus tem poder para curar você e você sair aqui totalmente são. E ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Você já sentiu o poder de Deus em você já? O mesmo Jesus de ontem é o de hoje e será eternamente. Se você deseja sentir o poder de Deus, um dia eu orei para uma pessoa aqui, falei: o que você está sentindo? Estou sentindo o local onde você tocou queimar. Não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com o poder de Jesus Cristo, que está disponível nessa noite. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Versículo 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Gente, não foi falado que muitos estavam seguindo e comprimindo Jesus?
Muitos estavam tocando em Jesus, mas agora Jesus percebeu que dele havia saído poder. O tocar por tocar não muda nada, mas o tocar com fé muda tudo. Ouvir por vir não muda nada. O ouvir por ouvir não muda nada. Você pode ficar 10 anos ouvindo nossas pregações, não muda nada. Mas o ouvir por fé muda. Ouvir por fé muda, transforma. Meu irmão, eu convido você a abrir o seu coração e deixar a palavra de Deus entrar e transformar a sua vida. Jesus virou para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Pastor, me fala uma coisa, mas e a filha de Jairo? Gente, está no caminho. Parece que mudou de assunto. Cadê Jesus? Jesus esqueceu da filha de Jairo? Não, é que teve uma mulher ousada, que o caminho não era nem para ela, mas ela entrou. Dá uma atenção para mim aqui. Gente, quando você vê os grandes avivamentos, Estados Unidos, pessoas sendo usadas por lá, a gente entra no meio da história e fala: Senhor, olha para Ourinhos aqui também. Olha para nós aqui também. Aí ele diz: quem me tocou? Pode voltar ao versículo 30. Ele perguntou: quem tocou em meu manto? Agora versículo 31. Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Olha os discípulos de Jesus. Como diz a frase que a gente fala, é a banana comendo macaco. Está invertendo o negócio aí? Vês a multidão aglomerada, todo mundo tocando no Senhor, e o Senhor pergunta quem tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Ou seja, estou nem aí que vocês me falaram. Quem me tocou? Mas tem tanta gente. Quem me tocou? Versículo 33. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. A mulher estava com medo. Ela contou a verdade: Senhor, fui eu. Versículo 34. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Ele vai além da medicina. É ele que vai além da medicina. É ele que transforma vidas. É ele que muda destinos. Ele que transforma história. O seu nome é Jesus. E é ele que está aqui. Toca nele diferente. Toca nele diferente. Filha, tua fé te salvou. Fé na fé não salva ninguém. Fé na fé não cura ninguém. Fé na fé não acontece nada. O que acontece é a fé em Jesus. Tenho fé, pastor. Fé aonde? Fé em Jesus. Aí assim, aí acontece. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Olha lá a notícia, gente. Nós estamos no versículo 35. Olha lá, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Olha a notícia: sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais
incomodar o mestre. Como que fica uma coisa dessa, hein? O Jairo querendo, vamos Jesus. Jesus para olhar quem tocou ele. E o Jairo, acho que estava assim, vamos em casa. Em casa, Jesus, quem me tocou? O Jairo não precisa saber, a mulher já foi curada. Eu quero saber quem que me tocou. E agora chega a notícia. Não incomode o mestre, Jairo. Sua filha morreu. Misericórdia. Versículo 36. Não fazendo caso do que eles disseram. Uau, Jesus é poderoso, hein? Não fazendo caso, não ligando do que eles disseram. Essa notícia pode até ter abalado a Jairo, mas não abalou a Jesus. Jesus chama você para ir do mesmo lado que ele, no mesmo time que ele. Qual lado? O time que não se abala com as notícias más. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Deus diz para pessoas aqui nessa noite: não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. Versículo 37. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Por que não deixou ninguém segui-lo? Porque pessoas com incredulidade atrapalham. Pessoas que não creem, pessoas que não acreditam que o milagre pode acontecer, atrapalham. Com quem você anda? Com aqueles que creem ou com aqueles que não creem? Você tem que aprender o que Jesus disse. Você crê? Creio. Então vem. Você não crê? Não creio. Então fica. Você precisa andar com quem crê. Você precisa andar com quem confia no poder de Deus. Você precisa andar com quem está alinhado com a vontade de Deus. Está aí. Não deixou que ninguém segui-lo. Senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Vamos lá. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Você imagina a cena. Mas agora imagina só, Jesus chega no local. Jesus chega ali. E está o povo se lamentando, chorando, versículo 39. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Jesus está dizendo o seguinte: ela vai ressuscitar. Gente, o que é isso? Quando eu olho que Ele é meu guia, tem gente que começou a entender já. Quando eu olho que Jesus é meu guia, Ele é o mais poderoso de todos, e Ele está conosco. Tranquilize o seu coração. É Ele que está aqui dizendo: não temas, não tenha medo. Pastor, essa situação está perdida, pastor. A situação aconteceu. Meu irmão, se você se prostrar e chamar Jesus, eu vou te falar, Jesus vai falar assim: não está perdido não essa situação. Essa situação não está morta, mas dorme. Eu vou liberar uma palavra e vai ressuscitar.
Só que se prepara, hein? Se prepara. Preparar para quê, pastor? Olha lá, o próximo verso. Mas todos começaram a rir de Jesus. Não estava todo mundo chorando, gente? Não estava todo mundo se lamentando? Aí Jesus falou: calma aí, gente. Ela não morreu, ela está dormindo. Começaram a rir. Olha como que mudou. Começaram a zombar de Jesus. E aí, o que você fala quando você caminha na presença de Deus? Você fala aquilo que Deus falou no teu coração. Quando você libera isso, as pessoas riem de você? Riem, pastor. Então você está no caminho certo. Se as pessoas riem, você é sonhadora, você é sonhador, você está viajando muito, você está... ixi. Quando eu falo aqui das coisas aqui, a gente vai ter uma igreja com várias salas, nós vamos crescer no nome de Jesus. Pode rir mesmo, ri. Ri, porque aí tu vai ver o milagre que Deus está fazendo. Sabe por quê? Porque quem está caminhando aqui conosco, quem está aqui é Jesus. É Ele. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Olha lá, mais um pouco. Vocês não estão crendo? Estão rindo? Então vai. Sai. Tem gente que, um dia, eu estava ouvindo, lá no comecinho, Deus falou muito comigo pela vida do pastor Luiz Hermínio, e ele disse que estava construindo a igreja dele, carrinho de mão, tijolo, levando tijolo, e ele levava tijolo, aí chegou um cara lá: ô pastor, você vai construir a igreja aqui mesmo? Irmão, vou, aleluia, glória a Deus. Deus falou comigo, meu irmão. Deus falou comigo e nós vamos construir aqui. Não sei se vai dar muito certo não, hein? Meu irmão, Deus falou comigo, irmão, glória a Deus, aleluia. Deus falou comigo e Deus... aqui eu acho que o negócio não vai ficar legal, porque tem muita... não é um bairro bacana. Aqui irmão, mas Deus falou comigo, irmão. Deus falou comigo e eu estou alegre e entusiasmado em construir isso aqui. Não sei se vai dar certo. Sei que o Luiz Hermínio deixou o carrinho assim. Faz um favor para mim. Pode falar, pastor. Vai embora. Pastor, vai embora. Eu só quero ajudar. Você me ajuda indo embora. Tem gente que tem que falar assim. Eu vejo pelos olhos da fé você se levantando com uma autoridade e liberando com uma autoridade e essa situação mudando. Sabe, toda vez problema no pulmão e fiquei problema lá e eu tô vendo você levantando dizendo o seguinte: chega! Sai agora, porque Cristo me deu saúde. E você recebendo milagre. É aqui toda vez. Meu Deus, vira e mexe, dá frio, a minha perna começa a doer. Você precisa dizer: chega! É aquela situação. E aí, vamos, o que você acha? Vamos comer uma pizza aí? Você que tem? Nossa, cara, faz 3 anos que eu não consigo comer uma pizza, estou sem dinheiro. 3 anos! Eu estou vendo você dizer: chega! Ai, você precisa pegar essa. Você precisa pegar essa. É toda vez, sabe? Aqui aquela situação. E você se amoldou com o problema. Você se amoldou com a enfermidade. Você se amoldou com a situação. Você se amoldou e vai, se amolda, Ei, meu irmão, no nome de Jesus, está na hora de levantar e dizer: chega. Essa situação vai mudar em nome do Senhor Jesus Cristo. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Toda vez é um problema no filho, um problema aqui, um problema ali, um problema ali, um problema ali. Eu vejo pelos olhos da fé você se levantando e dizendo: chega. Chega. E você chamando a existência. Chamando a existência.
Chama a existência, chama a existência, chama a existência, chama a existência, chama a existência. O diabo diz: você vai morrer, você vai perecer, você vai ficar no meio do caminho, você vai dizer: chega, fica quieto, porque eu sei em quem eu tenho crido. Nada vai acontecer se você não se revoltar com essa situação. Nada vai acontecer se você não se levantar e liberar com fé a sua palavra. Pastor, esse negócio de liberar a palavra, confissão positiva, eu não acredito nisso. Deixa eu falar uma coisa para você. Onde está nas escrituras a palavra que a mulher disse ou pensou: se tão somente tocar, receberei milagres? Não está escrito nas escrituras isso. Ela falou algo, repetia algo que não está escrito nas escrituras, mas ela repetiu e aquilo o fez tocar e ser curada. Se ela confessou algo que não está escrito nas escrituras, mas ela recebeu o milagre, o quem dera nós confessar aquilo que já está escrito nas escrituras, que verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Se eu tão somente entender isso, ficarei sarado. Pode aplaudir a Jesus, o nome dele é glorificado. Aleluia! Jesus, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Próximo verso. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Eu quero te dizer que se você olhar para os seus filhos e dizer: eu ordeno ser curado, eles ficarão. Um dia Pedro, tentando pescar, lança a rede, 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 e nada, não pesca nada. Você já passou por isso já? Quem passou por isso, levanta a mão. Eu já passei por isso. É ruim demais. Você se sente um nada, incapaz. Mas aí Jesus chegou. Já era para você ter virado piruleta já com esse Jesus chegou. Jesus chegou e falou: lança do outro lado. Lança. Olha, Senhor, olha. Não por nada, mas o senhor é filho de carpinteiro, eu sou pescador. Não está escrito isso nas escrituras, mas ok, você está querendo dizer que eu não entendo de pesca, né? Mas eu entendo de ordem. Peixes pulam na rede agora, estão liberados, pulam na rede de Pedro. Jesus ordenou. Por que você não começa a ordenar? Por que você não começa a ordenar? Peixes pulam na minha rede agora. Ai, tem gente que está entendendo aí, ó. Qual que é a nota, o real que representa o peixe? De 100? Peixe pula na rede. Ok. Ai. É que as pessoas, uma das piores coisas que tem, é o cara não ter condição de comprar uma comida boa para o seu filho. O cara toda vez está no vermelho, gasolina vermelho. O cara trabalha muito, ninguém está falando de não trabalhar. Trabalha muito, mas não vai, as coisas não rompem. É para vocês que eu prego. Peixes pulam na rede. Comece a ordenar, gente.
Começa a ordenar, gente, no nome do Senhor Jesus Cristo, e tem a realidade mudada, transformada. E aí, que milagre você precisa? Qual intervenção de Deus você precisa? Qual você precisar, é você clamar, Ele te ouvirá. Aqui Jesus entrou e disse para a menina: eu ordeno a você, levante-se. A menina estava morta. Próximo versículo diz: imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, coincidência, outra tinha 12 anos sofrendo de fluxo de sangue, essa tem 12 anos de idade. Quando essa nasceu, essa começou com um problema mas não importa se é 12 anos de sofrimento ou se morreu com 12 anos. Quem morreu com 12 anos, Jesus ressuscita. Quem sofre por 12 anos, Jesus cura. Seja ressurreição, ou seja cura, ou seja batismo com o Espírito Santo, ou seja prosperidade, seja o que for, Jesus opera, Ele é Deus. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Uau! Eu vejo pelos olhos da fé Deus agindo nas nossas vidas e deixando as pessoas atônitas, espantadas, perplexas pelo agir de Deus. Sabe o que eu vejo, irmã Linara e demais irmãos? Eu vejo no nome de Jesus uma unção como operou na vida de Elias. Sabe o que? Se Baal é Deus, então vai e siga. Mas se Deus é Deus, venha e siga. Vamos fazer um desafio. Muitos tiram uma onda. Esse Jesus que você serve, sem poder. Seu sofrimento. Os seus problemas. Essa situação. O que você passa. Eu vejo pelos olhos da fé você se levantando, dizendo o seguinte: então vamos falar o seguinte: se o Deus que você crê é assim, eu vou mostrar o Deus que eu creio, o Jesus que eu creio, e o milagre acontecer. E o milagre acontecer. Um dia chegou o pastor Lucinho. O guia que eu sirvo é mais poderoso que o seu. Ele falou: então coloca a mão na minha cabeça então. Colocou, não aconteceu nada. Agora deixa eu colocar a mão na sua. Caiu de joelho. Não existe ninguém mais poderoso que o nosso Jesus. E é Ele que nós servimos aqui. E é Ele que está aqui. É Ele que realiza milagres. Qual é o seu problema? No sangue, nos ossos, na pele? Aonde que é o seu problema? Creia. Ossos cresçam. Células sejam revigoradas. Morte, saia. Escassez, saia. Prosperidade, vem. O povo de Deus escuta muitas vozes. Operações demoníacas: você não vai dar certo, você vai morrer, você não vai para frente, você vai ser destruído, você vai ser isso. Não concorde com essas vozes. Concorde com a voz de Deus. Eu vejo pelos olhos da fé, no nome de Jesus, você avançando em Cristo, caminhando em Cristo. O poder de Deus disponível na sua casa. Ai. A fé move montanha, gente? Quem acha que sim, levanta a mão. Vocês não levantaram a mão, vocês não acham não? A fé, aqui que está, lá vai. Aleluia. A fé não move montanhas. O que move montanha é o falar com fé. Ok. Alguns estão dizendo: é heresia. Outros estão dizendo: eu não creio. Outros dizem: é isso aí. Marcos capítulo 11,
versículo 23. Diz assim a palavra. Jesus disse: eu asseguro que se alguém disser, se alguém disser, se alguém disser, se alguém disser, o povo está entendendo aqui. Se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Fé somente não move montanha. Eu tenho fé, pastor, tenho fé. Eu tenho fé, a fé que eu tenho, pastor, fé. Mas o problema está lá, a doença está lá, a enfermidade está lá, a escassez está lá, a operação das trevas está lá, está tudo lá. Eu tenho fé, pastor, eu tenho fé. Não, eu acredito que é a fé que você tem. Mas enquanto você não liberar com fé, problema vaza, enfermidade vaza, escassez vaza, não vai acontecer nada. Olha para quem está do teu lado e fala: pega essa chave aí. Abre a porta. Aleluia. Alô? Alô? Vocês estão aí? Lá no domingo passado, Jesus acalmou a tempestade. Uai, como? Tempestade, sossegue. É tempestade? Mande sossegar. Em nome de Jesus. É monte? Transporta-te. Em nome de Jesus. É morte? Escute-me. Eu ordeno, levante-se. Em nome de Jesus. É doença? Ordene. Enfermidade? Saia. Em nome de Jesus. Eu vejo você recebendo, reinando em vida aqui nessa terra. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 17, diz assim: se pela transgressão de Adão, para te explicar já lendo, se pela transgressão de Adão a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão no milênio, não, reinarão no futuro, depois da morte, não, reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Você recebeu a imensa provisão da graça, você recebeu a Cristo, recebi, então reine em vida. Tudo que um rei faz é dar ordens. Mas rei é Jesus, pastor. Sim, Jesus é rei. Mas o que está escrito no seu manto sobre a sua coxa? Rei dos reis. Rei dos reis. Ele é rei, mas ele é rei dos reis. Quem são os reis? Ah, pastor, eu faço o que o profeta Zeca Pagodinho falou. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você ficará na mercê. Profeta Zeca, profeta. Deixa a vida me levar, vida leva. Vai, deixa para você ver, crente. Deixa a vida levar. Não vai em oração, não. E chamar a existência aquilo que não existe, para você ver onde vai parar. Ai, Deus quis assim. Não.
tem um curso. Se a gente não chegar, não fazer nada, a gente vai indo com esse curso. Não, braçada. Oração, Senhor, que eu esteja no centro da sua vontade. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro bênção sobre a minha casa, bênção sobre a minha família. Em nome de Jesus, que minha família seja guardada. Em nome de Jesus, que eu seja livre disso, de aquilo, de ataque aqui, de ataque aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não deixe a vida te levar. Reine em vida. Trabalhe com oração. Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade. Em nome de Jesus, me livre disso, me livre daquilo. Senhor, isso, reinar em vida. Dê ordens no nome de Jesus Cristo. Tem coisas que são determinadas. A nossa oração não muda. Vou orar para Jesus não voltar. Vamos dar um exemplo. Ele vai voltar. Está determinado. Agora tem coisas que a nossa oração, que a nossa busca faz com que nada, algo de ruim não aconteça conosco. Se deixar a vida levar, complica. Mas se você reinar em vida, está aí a solução. Uma mãe de santo que se converteu ao evangelho, ela disse: se os crentes soubessem o poder que eles têm, eles dominariam o mundo. Nunca mais esqueci dessa frase. Nunca mais esqueci essa frase. Esses dias de manhãzinha, orando, de repente uma gritaria na vizinhança. Eles não me escutam, mas os demônios que estão por trás me escutam. Em o nome de Jesus Cristo, eu ordeno, parem agora de fazer essa confusão. Parou. E sempre parará. Sempre. Sempre, porque nós entendemos isso. E eu quero passar isso para você. Que o Deus de milagres está conosco. Se coloque em pé.